Além do campus e esse controle aqui de campos, né, posição que eu posso colocar, se eu quiser remover algum, é só clicar aqui, ó, nesse campo de remover os parâmetros, adicionar novos parâmetros, seleciono aqui e incluo ele. Tenho também a opção filtro. Esse filtro eu acho bem interessante também, principalmente quando a gente quer fazer uma distinção. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse demonstrar nessa tabela apenas os ambientes do nível 1. Não quero mostrar ambientes do nível mezanino. Então o que eu posso fazer aqui? Eu venho filtrar por nível e quero apenas aqueles que são iguais ao nível 1. Eu poderia ainda pedir acima, então todos aqueles que estão acima do nível 1, ou abaixo do nível 1, ou estar no nível 1 e acima dele. Tá? Então pode ir trabalhando com cada um dos níveis. Para cada campo ele vai mostrar aqui coisas relacionadas àquela questão. Por exemplo, se eu tivesse, em vez de nível, eu tivesse escolhido um número, então eu tenho igual, e aqui agora já mudou, tá vendo? Então eu tenho maior que, menor que, contém o número, não contém o número, termina com, e aí vai depender do tipo de informação que eu tenho dentro de cada campo, ok? Isso é bem interessante mesmo. Então eu vou fazer aqui pelo nível que seja igual ao nível 1. Ok, e ele oculta o mezanino. E se tivesse outros níveis, iria ocultar todos, ia mostrar apenas o nível 1. Da mesma forma, eu poderia pedir para diferente, né? Ou não igual. Então, todos aqueles que não sejam o nível 1. Então, ele vai mostrar só o mezanino. O filtro é uma situação bem interessante. A outra opção é o classificar e agrupar. Por exemplo, eu poderia criar aqui um agrupamento de nível. Então, eu quero que ele mostre os ambientes de nível 1, depois todos os ambientes de nível 2, depois todos os ambientes de nível 3 e assim por diante. Então, eu quero em ordem crescente, então vai começar pelo nível mais baixo, tá? Isso aqui não é a ordem alfabética. Quando você coloca aqui esse ordem crescente, ele leva em consideração o nível mais baixo para o nível mais alto. E depois eu posso incluir cabeçalho e rodapé. Eu vou deixar sem isso daqui, só para você ver como é que fica. Então, vai notar aqui, clicar em agrupar de novo. Então, clicar pelo nível, né? Eu vou pedir aqui uma linha branca entre um agrupamento e outro. Então, ok. Então, nota que tem nível 1 agrupado, linha branca, nível 2 aqui que é o mezanino. Eu poderia, por exemplo, pedir para ocultar essa coluna. Então, eu vou pegar aqui nessa coluna, com o botão direito, ocultar a coluna. Ou então, clicando aqui em cima, nessa opção ocultar coluna. Nota que aqui eu já não vejo mais a história do nível. Não tenho mais nível 1 e nível 2. Porém, o agrupamento ainda está em função do nível. Então eu posso vir aqui no agrupamento e pedir para ele adicionar um cabeçalho. Olha só que interessante o que vai acontecer agora. Nível 1 aqui em cima no cabeçalho e depois a descrição dos ambientes. Nível mezanino e descrição dos ambientes. Então, às vezes, é bom a gente usar esses recursos para deixar a nossa tabela um pouco mais enxuta, um pouco mais apresentável graficamente. Além do agrupamento, que nós temos aqui essas opções todas, ainda posso pedir aqui um total geral, que aí ele vai me trazer uma contagem aqui no final, dizendo quantos ambientes, já que é uma tabela de ambiente, quantos ambientes eu tenho nessa somatória. Então, eu tenho aqui um total geral de 3 ambientes. Ok? Se eu tivesse pedido lá no agrupamento um rodapé, então ele colocaria também o nível 1 total de ambientes para aquele nível. Nível mezanino, total de ambientes para aquele nível. E por último, o total geral. Então vai do jeito que você quiser. Você vai agrupando, vai fazendo aí as suas alterações do jeito que você precisa. E quando a gente pede um rodapé, ele ainda pergunta o que você quer demonstrar nesse rodapé. Se eu não quiser colocar o título, quiser colocar apenas os totais, somente os totais, vai aparecer aqui só o número 2. Então, ok. Desculpa. Então, somente contagem e totais. Então, número 2. Né? Somente a contagem. Totais, na verdade, é aqui a área aqui, que eu posso pedir um somatório. Então, esse somatório aí já é na formatação. Então, quando eu clico aqui na formatação, aí eu venho aqui na parte da área
e peço para ele, aqui onde está nenhum cálculo, pedir para ele calcular os totais. Ok? Confirmar. Olha aqui, agora ele já soma o total do nível 1, 33,2 metros quadrados. Total do nível mezanino, 14 metros quadrados. Total geral, 47 metros quadrados. E assim a gente pode ir extraindo todo tipo de informação que quiser dessa tabela. Essa parte de formatação, nós temos aqui cabeçalho, o nome que vai aparecer lá no cabeçalho. Se eu quiser alterar esse valor aqui, eu posso alterar. Eu tenho ainda a orientação do cabeçalho, como que eu quero demonstrar essa informação, o tipo de alinhamento, se eu quero no centro, à esquerda, à direita, e ainda a formatação do campo. Como é que vai ser a descrição daquele campo nessa parte da área. Então aqui, por exemplo, tem aqui 14 metros quadrados. Então, formatação do campo. Eu posso vir aqui e pedir para ele utilizar as formatações do projeto. Então, área é metro quadrado. Mas se eu quiser alguma coisa diferente, eu posso vir aqui então e pedir para ele colocar, por exemplo, 2 casas decimais. A formatação do projeto é 0 casa decimal. Mas na tabela eu quero que tenha 2 casas decimais. Então, confirmo aqui, ok, e agora já mudou. Então, nota que na tabela tem 2 casas decimais. Para o projeto, é apenas nenhuma casa decimal, são números inteiros. Então, lá na minha legenda de ambientes, no identificador do ambiente, vai estar o número inteiro. Na tabela, vai estar um número com 2 casas decimais. Bom, além da formatação, ainda temos a aparência. Dentro dessa aparência, é onde a gente vai escolher a formatação do texto que contém cada uma das colunas, cada um dos campos da tabela. Então, por exemplo, aqui no meu campo de título, então o texto do título, ele está buscando aqui o padrão da tabela, mas eu posso pedir para ele buscar qualquer formatação daquele texto que a gente já tinha formatado. Lembra que quando a gente criou esse 2,5 milímetros, então eu posso estar pedindo aqui para ele colocar o texto, por exemplo, com 3,5 milímetros. E todo o restante do projeto, do corpo do texto e o texto do cabeçalho, que é esse daqui, eu quero com 2,5 milímetros, que é um pouquinho mais fino. Então eu quero dessa forma aqui. Se eu fizer alguma outra configuração, algum outro estilo de texto, eu posso estar buscando ele aqui também. Eu vou confirmar. Não muda nada nessa janela, porque essa vista aqui é apenas uma vista de dados. Toda vez que você quiser enxergar essa formatação que você está fazendo, eu preciso ir para a vista em que eu apliquei aquela tabela, que neste caso nosso é uma folha, esta folha que está aqui, que tem a tabela inserida. Então nota que aqui agora meu título está com 3,5 milímetros e o restante do texto está todo com 2,5 milímetros. Eu vou fazer aqui uma alteração. Em texto, eu vou pegar, por exemplo, deixa eu ver, vou pegar aqui o texto de 2,5, vou editar, vou pedir uma duplicata, nós já sabemos fazer isso. Eu vou pedir aqui um negrito. Então, negrito. Vou criar um outro estilo, onde eu vou deixar ligado o negrito. Só vou fazer isso, ok? Então, vou só escrever aqui uma coisa qualquer para não perder a configuração. E agora eu posso apagá-lo, que ele já ficou salvo. Vou voltar lá na minha tabela. Dentro da aparência, eu vou pedir para o cabeçalho escolher o Arial Negrito que eu acabei de criar. Ok, confirmo e volto lá na tabela para ver como é que ficou. Aqui, tá vendo? Mais espesso do que esse texto. Então a gente tem essas configurações. Deixa eu colocar em vermelho, que aí fica mais fácil a gente visualizar, né? Mas eu acredito que seja só esse texto aqui em cima. Então eu vou abrir novamente o texto. Vou pegar aqui, editar o tipo, vou trocar a cor dele para o vermelho para ficar mais fácil a gente visualizar. E realmente foi só aqui em cima no texto, né? Então nota que aqui o cabeçalho da tabela está em vermelho. Tá bom? Então a gente pode estar fazendo essas alterações aí e deixando o nosso texto um pouco mais apresentável. Lembrando que se eu quiser ocultar alguma informação da minha tabela, eu não devo excluir a linha nem a coluna. O que eu posso fazer é de repente ocultar a coluna. E aí não tem prejuízo de informação, tá? Eu não perco nenhum conteúdo. Ou exibir todos para voltar tudo aquilo de novo. Agora, se eu pedir para excluir aqui a coluna,
na verdade ele vai excluir o campo nome. Ele não exclui os ambientes, ele vai excluir só o nome. Se eu quiser clicar com o botão direito do mouse sobre eles e excluir a linha, aí sim ele vai estar excluindo este ambiente, a sala. Então cuidado com essas opções na hora que você estiver formatando, na hora de dimensionar também. A gente tem ainda algumas opções, no próximo vídeo eu vou explicar como dimensionar, como formatar a tabela lá na própria folha, mas a gente tem aqui essas opções.